Trading the Zone capítulo 1, o caminho para o sucesso. Quando eu iniciei a minha carreira em 1978, poucas pessoas falavam sobre análise técnica. Quase todos os fundos e os bancos utilizavam análise fundamentalista. Mas atualmente é o contrário, quase todos utilizam algum tipo de análise técnica. Mas o que motivou essa mudança? Dinheiro e a dificuldade e velocidade em conseguir resultado. O analista fundamentalista faz análise e projeta o preço no futuro em relação a onde ele deveria estar. O problema é que raramente considera outros traders como variável. Muitos traders, como os de contratos futuros, quase sempre ignoram a parte fundamentalista na sua tomada de decisão. Por conta disso, boa parte dos movimentos voláteis do mercado são reflexo de decisões emocionais dos traders. O mercado é formado por uma massa de pessoas que agem em um grupo e por instinto. Nós podemos nos aproveitar disso. A análise técnica analisa e quantifica isso, além de também projetar o preço no futuro. Mas se essa análise técnica ela dá resultado, por que cada vez mais a gente vê pessoas procurando a análise mental? Isso é, a psicologia do trader, ou a psicologia de trade. E a resposta mais provável é que quem procura isso não se sente satisfeito com o que ganha e o que sente que poderia ganhar. O problema maior está em transformar o conhecimento técnico em ganho sustentado ou uma curva de resultado crescente. Pense em quantas vezes olhou para um gráfico, cogitou a direção do preço, mas não fez nada, a não ser observar o preço cumprir a sua previsão. Chamo de distância psicológica a distância entre a diferença entre a previsão do que vai acontecer no mercado e o gesto de abrir ou fechar uma posição. Essa distância psicológica torna o trade um dos desafios mais difíceis e misteriosos de dominar. Mas poderá o trade ser dominado? Pode ser simples e fácil fazer essa prática? A resposta é um sim, e esse é o propósito desse livro, fazer com que seja fácil agir ao mercado como quando estamos pensando em agir. Qualquer um que realize uma transação no mercado pode se intitular trader, mas comparado aos ganhadores consistentes, se mostram tão diferente quanto o dia é da noite. Chegar até a lua é extremamente difícil, mas é possível, e apenas um pequeno número de pessoas já realizou a viagem. A maior parte dos fracassos ocorre com algumas das pessoas mais brilhantes da sociedade. Médicos, advogados, engenheiros, cientistas, também excelentes analistas de mercado são péssimos operadores. A inteligência, portanto, não é um fator determinante de sucesso no trade. Ao trabalhar com os melhores e piores traders do mercado e ajudar os piores a se transformar nos melhores, eu posso afirmar que a diferença entre um grupo e outro é pensar de modo diferente. Se o resultado de qualquer operação é incerto, a gente pode falar então que aceita o risco quando está abrindo uma operação? Sim e não, porque você pode abrir uma operação, colocar uma ordem de stop e mesmo assim não estar confortável emocionalmente com o tamanho desse seu stop. Os melhores traders não só correm risco, mas eles conseguem aceitar e abraçar essa incerteza, abrir uma posição sem a mais leve hesitação e conflito, admitir que a mesma não está funcionando e fechá-la sem hesitar, mesmo com perda. Não aceitar implica em tentar evitar, e tentar evitar algo que é inevitável tem consequências catastróficas. Os melhores traders não têm medo e desenvolveram atitudes que os previnem de serem imprudentes. O foco aqui é aprender a aceitar completamente a possibilidade de um resultado incerto. Temos dois caminhos. Primeiro, tentar evitar o risco e aprender sobre o maior número possível de variáveis, caminho da frustração, ou definir as atividades de trade de tal forma que aceitamos o risco e paramos de ter medo. Até mesmo os jogos de azar têm estruturas que o tornam menos perigosos que o trade. Quando decidimos jogar blackjack, por exemplo, a primeira coisa a fazer é decidir quanto que a gente vai apostar ou arriscar. É a regra do jogo. No trade, ninguém nos obriga a definir o risco, exceto nós próprios. Por isso, ganhadores consistentes definem o risco antes de abrir a posição. Já os perdedores persistentes se negam a aceitar a realidade de que, por mais que um trade pareça muito bom, ele pode dar errado. Acreditam que não pode perder, o que torna irrelevante qualquer determinação prévia de risco.
Quando criamos a expectativa de um resultado e ele não acontece, a sensação de frustração provavelmente nos fará parar aquela tarefa que sabemos que nos causará dependência emocional, nos causará tristeza emocional. Um dos motivos pelo qual tantas pessoas de sucesso fracassam no trade é que seu sucesso em grande parte se deve ao fato de conseguirem manipular e controlar o ambiente à sua volta. Porém, isso não funciona no mercado e, portanto, a única coisa que a gente pode fazer é controlar a nossa própria ação. Capítulo 3. Suponhamos que uma pessoa operando aceitou completamente o risco e está convicto que não é possível evitar uma perda, porque isso é consequência natural do trade, assim como acontece em qualquer outro negócio. Suponhamos também que ele aceitou completamente o risco emocional. Com essas convicções e expectativas, é quase certo que ele partirá para o trade seguinte sem nenhuma deterioração de sua atitude. Agora, vamos supor a situação oposta. O trader principiante não aceitou o risco. Da sua perspectiva, se o mercado não fizer o que ele quer, então ele sentirá dor emocional. Dependendo de suas expectativas, ou seja, quanto tempo e energia ele dedicou para criar uma realidade no futuro, pode doer muito ou pouco. Qual dos dois é mais fácil do trader principiante querer assumir? Dos dois cenários. Só os melhores traders vão querer o primeiro cenário, vão querer a atitude do primeiro cenário. A menos que eles estejam vindo de família de traders bem-sucedidos ou que tenham super traders como mentores, certamente a maioria teve a experiência de perder dinheiro antes de aprender como que precisavam pensar para ser consistente no mercado nos lucros. Agora vamos fazer um exemplo aqui, que eu e tu tivesse numa aposta, que eu tivesse uma moeda e tu me falasse que ia cair cara ou coroa, tu falasse que ia cair cara, eu jogasse para cima, ela caísse coroa. Tu se sentiria ruim? Provavelmente, talvez um pouquinho, mas isso não traria todos os erros que tu já trouxe no passado e tu poderia ir para a tua próxima aposta, continuar ali com o tempo até bolar uma possível estratégia para isso e começar a ter uma taxa de assertividade maior. Se tu conseguir replicar essa mesma coisa para o trade, tu aumenta muito as tuas possibilidades de ter lucro no mercado. Até aqui, a gente chegou aí na primeira parte do livro. Nós estamos em 2 partes de 10 até agora. Deixa aqui nos comentários se tu quer que eu continue a resenha, monta uma playlist aqui e tu que estiver vendo o primeiro vídeo, na descrição vai estar o link dessa playlist. Por todo o tempo para gravar, editar e subir esse vídeo no YouTube, eu só peço que tu deixe o like. Vamos colocar uma meta, se passar de 100 likes, tu deixa o comentário aqui e fala assim, passou de 100 likes, eu venho e gravo o próximo, gravo a continuação aqui para nós e ela vai estar no meio da tela quando isso acontecer. É só tu clicar agora e continuar.